Fundamentos de Eletricidade, curso técnico em telecomunicações, primeiro R de tele. Aí, ó, pessoal, desliguem os microfones aí. Temos microfones ativos aí. Então, olha só, pessoal, nosso assunto hoje, a aula passada, vocês aprenderam os conceitos da corrente elétrica e da tensão elétrica. Hoje, a gente vai avançar um pouquinho, né? Vamos voltar a falar de algumas grandezas, resistência e potência elétrica e como a gente medir essas grandezas. Vamos começar a conhecer aí alguns aparelhos hoje aí, tá? Alguns aparelhos que realizam a medição das grandezas elétricas. Então, esse texto aqui, ó, intensidade de corrente elétrica, é algo que nós já vimos na aula passada, né? Que é a corrente I, que é aquela movimentação de cargas, né? Então, nós temos os portadores de cargas, são os elétrons, né? Então, olha só. Deixa eu voltar. Aí. Professor, tem um ruído aí na aula. Então, tem gente com o microfone ligado, eu pedi para desligar. Então, olha só, a intensidade de corrente elétrica I, tá? É assunto da aula passada. Olha só, denominamos de intensidade de corrente elétrica o fluxo ou movimento aproximadamente ordenado dos elétrons. Então, olha só, se eu tenho um pedaço de fio, então isso aqui é um pedaço de fio, tá? O que acontece com os elétrons? Eles ficam se movimentando dentro desse fio. Porém, olha só, cada um para um lado, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, na diagonal, né? Então, é um movimento desordenado. Isso aqui não é corrente elétrica, tá? Para que haja a nossa corrente elétrica, eu preciso ordenar esses movimentos. De que maneira? Ligando uma fonte de tensão. No caso desse exemplo, uma pilha. Então, foi ligado aqui uma pilha. O lado positivo da pilha atrai os elétrons, ó, por isso que os elétrons estão vindo para cá, né, ó, para o lado positivo da pilha, que são os portadores de carga. O sentido da corrente é do positivo para o negativo, tá? O sentido da corrente elétrica que a gente usa nos nossos circuitos. Então, sempre vai ser do positivo para o negativo, tá? Então, ou seja, aqui, ó, sai aqui do positivo, tem a setinha aqui marcando o I, aí volta aqui para o negativo, né? Então, esse fio ele está representando um circuito elétrico, que ainda nós não temos esse circuito. Ou seja, a intensidade da corrente, para que haja, né, corrente elétrica aí no nosso circuito, eu preciso empurrar esses elétrons, né? Por isso que a tensão elétrica, ela também é conhecida como pressão elétrica e a tensão elétrica que vai gerar a movimentação de cargas. Então, se eu não tiver tensão elétrica, eu não tenho corrente elétrica, tá? Então, eu tenho aqui, ó, quem está me gerando a minha tensão elétrica ou a pressão elétrica é essa pilha. Por isso que começa a circular corrente no nosso circuito. Claro que isso aqui na prática ia fazer com que toda a energia da minha pilha se consumisse rapidamente, né? O fio ia esquentar, né? Então, eu praticamente liguei um fio aqui e ia ter um curto-circuito aí. Mas o objetivo, nesse momento, é falar um pouquinho do fluxo da corrente elétrica, como que a corrente elétrica aparece, né? Então, no sistema internacional, nós temos o ampere, né? Então, a unidade é o I, né? E é o ampere, a gente representa pela letra A maiúsculo, né? Então, ou seja, corrente, aí eu vou escrever lá, I vai ser igual a 5 amperes, né? Então, a gente vai escrever dessa maneira aí nas nossos exercícios futuros aí. Aqui é a definição de corrente, né? Então, 1 ampere é igual a 1 coulomb, que é a carga que eu vou ter, por uma unidade de tempo, que é o nosso segundo. Então, eu tenho que analisar uma determinada área, e quando passar nessa área 1 coulomb de cargas por segundo, eu vou ter a minha unidade de 1 ampere,
Quem é que consegue fazer essa medição? É o nosso amperímetro, né? Então, o nosso amperímetro é o nosso instrumento de medida de corrente elétrica. Né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos aqui de amperímetros analógicos, tá? Claro que existem os digitais também. Então, aqui são todos analógicos. Tem que ficar atento nas unidades dele, né? Porque, ó, tá vendo? Esse aqui tá como ampere, esse aqui é ampere, aqui tá Mzinho ampere, né? Miliampere, aqui também tá miliampere. Então, significa que esses números da escala, eles são na unidade de miliampere, né? Então, tem um milli aqui para compor essa nossa grandeza. O que tem ampere, não, já vai ser o valor. Então, esse aqui, ó, que só tem ampere, ele tem o 0, 1, 2 e o 3. Então, ele mede no máximo 3 amperes, né? Esse amperímetro aqui. Como que é a ligação dele? Ele deve ser ligado em série com a carga a ser medida, pois ele possui, ó, uma baixíssima resistência. Então, para medir corrente elétrica, eu tenho que ligar o meu amperímetro em série no circuito, né? Como ele tem uma baixíssima resistência, a ligação dele em série no circuito não vai mudar nenhuma característica do meu circuito, porque ele tem baixa resistência. Inclusive, resistência é um assunto nosso ainda na aula de hoje, né? Então, nós temos aqui, ó, um circuito. Eu vou simular esse circuito aqui para vocês verem, tá? Então, eu tenho aqui um simulador, né, de circuito elétrico. Tenho aqui o meu aparelho de medição. Esse aqui é um multímetro. O que o multímetro faz? Eu vou deixar para falar do multímetro no final, mas já falando um pouquinho dele, né? O multimedições, né? Multímetro. O que significa isso? É que esse aparelho, ele mede intensidade de corrente elétrica, mede a tensão, mede a resistência, e esse aqui mede até outras características, tipo frequência do meu circuito, faz algumas operações matemáticas aqui. Então, mas polaridade também, professor? Esse aqui, eu posso inverter polaridade, sem dúvida. Esse aqui é um multímetro bem avançado, né, da Giant Multimeter, né? Então, ele é utilizado no simulador Multisim, tá? Então, quem conhece esse simulador, ele tem até outras ferramentas aqui do lado avançadas aqui, tipo osciloscópios, né, geradores de funções. Mas a nossa aula de hoje é em função do nosso multímetro, tá? Esse aqui eu já programei ele para ele trabalhar para medir corrente. Olha, ele está escrito AAC, né? Então ele já está escrito AAC nele. Então eu vou ligar ele no meu circuito de que maneira? Então eu vou tirar aqui uma ligação só para a gente analisar um pouquinho o nosso circuito aqui, ó. Então eu tenho aqui um circuito de uma lâmpada, de uma lanterna, né? Só que, claro, eu estou usando uma fonte aqui, que é a fonte que tem na casa de vocês. É a tomada de vocês, da casa de vocês, ela tem 120 volts eficazes, esse RMS, né? A frequência é 60 Hz, a fase é 0. Então, essa bolinha aqui com um mais e um menos está representando uma fonte de tensão alternada, que é justamente a tensão da tomada das nossas casas, né? Então, quem mora em São Paulo é 120. Tem muita cidade de litorais que aí já não é 120, é 220, né? Então, esse 120 é uma média, né? Porque era 110, é 120, é 127. Então, eu arredondei aqui para 120 volts. Eu vou ligar aqui o meu simulador, porque ele está desligado. Então, significa o seguinte, ó, se eu fechar essa chave aqui, ó, a lâmpada vai acender, né? Então, a lâmpada está dando um brilhozinho amarelo aí, é que ela está acesa. É uma lâmpada também de 120 volts, 60 ohms. 60 ohms não, 60 watts, que é uma potência, que é a unidade que a gente já vai falar também de potência elétrica, tá? Mas, a princípio, eu quero medir a corrente elétrica desse circuito.
Então, para medir a corrente elétrica de um circuito, eu tenho que ligar o meu amperímetro, que é esse multímetro, no modo amperímetro, né? Então, esse aqui é um multímetro que ele trabalha para medir tensão, para medir corrente, para medir resistência. Só que agora eu configurei ele para medir corrente elétrica. Então, para medir corrente elétrica desse circuito, eu preciso abrir o circuito. Então, eu tiro esse fio aqui, né? E vou ligar o meu amperímetro aí para fazer as ligações aqui. Então, eu vou pegar um terminal dele aqui. E eu vou ligar aqui na minha fonte. E aí, deixa eu ajeitar melhor o alinhamento aqui do fio. E o outro terminal. Né? Então, eu abri o meu circuito e estou colocando junto no meu circuito o meu amperímetro. Né? Então, o meu amperímetro, ele vai medir a corrente, né, que está passando nesse circuito. Então, ele vai, o meu gerador aqui, que é a minha tomada, né, vai começar a circular corrente quando eu ligar essa chave, né? Vamos até deixar a chave desligada nesse momento. E depois a corrente vai passar pelo meu amperímetro e vai continuar e vai fechar o meu circuito. Então vamos ver que corrente eu vou ter para essa lâmpada de 120 volts, 60 watts. A chave está aberta, vamos fechar essa chave. Então a lâmpada acendeu, né? A corrente agora está passando pelo meu multímetro, no caso aqui o amperímetro, por esses dois terminais, e ele está medindo a corrente. Então a corrente é de 0,49 ampere, ou seja, podemos arredondar para 0,5 amperes, meio ampere de corrente elétrica. Então, para medir corrente, pessoal, nós precisamos abrir o circuito e ligar o nosso aparelho que mede corrente elétrica, que no caso é o amperímetro, ou o multímetro no modo amperímetro, e fazer com que a corrente passe pelo aparelho. Tá? Então, ele está medindo aí uma corrente elétrica. Agora, vamos melhorar esse circuito aí. Deixa eu pegar aqui um outro circuitinho de medição de corrente, que eu acrescentei mais algumas lâmpadas aí nesse circuito. Então, esse circuito agora, ele tem a mesma ligação da minha fonte, né? Então, a minha fonte é a tensão da nossa tomada, de 120 volts eficazes, 60 Hz a frequência, fase inicial 0 do meu sinal alternado. Inclusive, vocês estão aprendendo, né, a medir diferenças de fases entre dois sinais. Aqui eu teria um sinal alternado com uma fase no 0, né? Se eu tenho um outro sinal com uma fase no 180, eu vou ter uma diferença de fase entre os sinais de 180 graus. Porém, eu precisaria de um osciloscópio para fazer essas medições aí. Então, eu tenho agora, eu coloquei 3 chaves aqui, ó, para controlar as lâmpadas. E temos potências diferentes de cada lâmpada. A lâmpada tem que ter a mesma tensão da tomada, senão ela queima. Se ter uma tensão abaixo da tomada, ela vai queimar. Se tiver acima, ela não vai executar o trabalho que ela foi programada para executar, né? Mas ela não queima se a tensão da lâmpada for superior à tensão da tomada. Então, vamos iniciar aqui a nossa simulação. Por enquanto, nenhuma lâmpada está ligada. Olha só, a corrente está zerada. Vou ligar a primeira lâmpada, que é de 60 watts. Então, ligando a primeira lâmpada de 60 watts, nós já ensaiamos no circuito anterior que uma lâmpada de 60 watts, ela gera meio ampere, que é o que está aqui arredondando, né? 0,49. Esse amperímetro, ele me dá também uma precisão, né, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Né? Então, é a precisão que ele tem, não precisa tanto assim, né? Então, a gente poderia arredondar para 0,50, aqui fazendo um arredondamento. Vamos ligar agora uma lâmpada de 100. Então, eu vou desligar a lâmpada de 60 e vamos ligar a lâmpada de 100 watts agora.
Então, ligando a lâmpada de 100, como a potência dela é maior, olha só a corrente, foi para 0,83. Claro, a potência é maior, ela realiza mais trabalho, então ela consome mais corrente elétrica. Vamos ligar agora uma lâmpada de 200 watts. Essa lâmpada ela realiza mais trabalho, então claro que a corrente deve aumentar. Então desliguei a lâmpada de 100 e vou ligar a lâmpada de 200 watts. Olha só, uma lâmpada de 200 watts agora, a corrente foi para 1,66 amperes. Tá? Então aumentou por quê? Essa lâmpada ilumina mais, claro, ela tem uma potência maior, ela realiza mais trabalho. Se eu ligar as três, eu vou ter a somatória, né? Vamos ligar agora a lâmpada da chave B, de 100 watts. Então, olha só, a corrente foi agora para 2,49, 2 amperes e meio. Se eu ligar mais uma lâmpada agora, de 60, né? Eu vou para 2,99, quase 3 amperes de corrente. Né? Então, cada carga que eu ligo, eu vou aumentando a corrente do meu circuito. Tá? Então, se essa corrente está aumentando, significa que você está consumindo também mais energia. Já já a gente vai falar disso. Tá? Significa que vocês estão consumindo mais energia porque a corrente está aumentando. Essa corrente também ela é usada para a gente dimensionar os condutores. Qual é o fio que eu vou poder utilizar para ligar essas lâmpadas? Né? Então, eu preciso fazer esse projeto de corrente. Então, um projeto de instalações elétricas envolve esses tipos de cálculo. Resumindo, corrente elétrica eu vou medir abrindo o meu circuito e ligando o meu amperímetro junto com o meu circuito. Eu ligo ele em série. Eu abro o meu circuito porque a corrente precisa passar pelo meu aparelho de medição, que no caso é o amperímetro. Então, eu tenho aqui o exemplo de como, né, faz a ligação aí do nosso amperímetro. Então, dando agora continuidade aí aos nossos estudos, né? Então, aqui nós temos aí a ligação com uma lâmpada aqui, e essa aqui é que eu já demonstrei agora, né, com duas lâmpadas. Né? Aqui tem duas, mas a terceira não está ligada, com duas lâmpadas, uma de 60 watts, uma de 100 watts, com lâmpadas de 120 volts, eu vou ter a corrente de 1,33. Então, esse valor que o nosso amperímetro está lendo de corrente, é possível calcular. Né? Então, a gente pode calcular que é um assunto da aula que vem, que é a primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm é aquela lei que a gente consegue fazer esses cálculos aqui que o nosso amperímetro faz. Né? Só falando um pouquinho dessa unidade AAC, o A é de ampere e o AC é de corrente alternada. Né? Só que está em inglês aqui. Em inglês a gente escreve ao contrário. Né? Alternate current. Né? Então, esse primeiro A é da unidade da corrente e o AC é que é corrente alternada porque eu estou usando uma fonte de corrente alternada. Se fosse contínua, eu tinha que mudar para contínua aqui. Tá? Eu não podia utilizar, né? Não então poderia utilizar esse AC aí. Pode falar. Entendi. Então seria 1,33 amperes por segundo, correto? Não. Aqui é 1,33 amperes. Aquela unidade de coulombs por segundo, você precisa calcular quantos coulombs equivale esse 1,33 para você poder falar que é tantos coulombs por segundo. Tá? Aqui é só ampere. Aqui é só ampere. Okay. Falando agora da nossa tensão elétrica. Então, a nossa tensão elétrica, eu posso representar ela pela letra E maiúsculo, V maiúsculo, ou U maiúsculo e até o DDP. O DDP também faz parte, né? Então, tensão elétrica é a capacidade de uma carga realizar trabalho, né? A capacidade de uma carga realizar trabalho é chamada de potencial. Esse potencial é a minha tensão elétrica. Quando a carga for diferente da outra, haverá uma diferença de potencial entre elas.
Portanto, denominamos de diferença de potencial, DDP, ou tensão elétrica. Então, tensão elétrica é uma diferença de potencial. Então, eu posso ter, para a gente ter os 120 volts na nossa tomada, eu tenho que ter uma diferença de tensão de 120. Então, um terminal que é chamado de fase tem esse 120. O outro terminal que é chamado de neutro tem 0. Então, a diferença de 120 para 0 é a nossa diferença de potencial, que dá 120. Agora, eu poderia ter uma fase de 120 e uma outra fase de 240. A diferença daria 120 também, né? Então, uma fase 240, a outra 120. 120 para 240 é 120. Então, eu teria também uma diferença de potencial aí. Geralmente, a referência nossa é o 0, né? Então, fica mais fácil da gente entender essa diferença de potencial, porque a referência nossa sempre vai ser o 0. Tá? Tem alguns casos que não, mas a maioria das vezes, sim, vai ser o 0. Então, no sistema internacional, a unidade, né, de tensão elétrica ou diferença de potencial é o E maiúsculo, o V maiúsculo ou o U, e é o volt, né, esse V de volt. E 1 volt, o que é pela definição da aula passada? É 1 joule por coulomb. Né? Então, se eu conseguir realizar um trabalho de 1 joule para cada coulomb, eu vou ter essa medida de 1 volt. Quem é que faz essa medida para nós? O nosso aparelho, né, que mede a tensão elétrica, o nosso instrumento de medida de tensão elétrica, que é o voltímetro. Né? Então, o nosso voltímetro agora é o foco do nosso estudo, né? O voltímetro, ele vai medir a nossa tensão elétrica. Como que é a ligação dele? Ó, em paralelo com a carga que eu quero medir a tensão. Então, eu ligo sempre em paralelo. A resistência dele é muito alta. Então, não interfere no meu circuito se eu ligo ele em paralelo com a minha carga também. Que nem no amperímetro. Agora, o amperímetro é inverso, né? O amperímetro você liga em série e a resistência dele é muito baixa. O voltímetro você liga em paralelo e a resistência dele é muito alta. Então, vamos ver aqui como é que fica essa ligação, né? Então, nós temos aqui também o nosso circuito. Deixa eu demonstrar ele já no simulador, mas é essa imagem aqui que nós teremos lá no nosso simulador. Deixa eu fechar esse anterior aqui da corrente. E vamos medir agora a tensão elétrica. O aparelho é o mesmo que eu estou usando, que é um multímetro Agilent, né? Só que agora, olha só, eu selecionei essa escala de AC. Né? Então, esse aparelho aqui, ele tem aqui uns botões que eu regulo o que eu quero medir. Então, agora eu quero esse aqui, ó, ACV. Está escrito nele. E vamos entender essa unidade dele aqui, ó. Ele tem o V de volts, né? Esse V aqui é de volts. E o AC é que é corrente alternada. Porque a minha fonte, ó, continua sendo a mesma da tomada, hein? 120 volts, 60 Hz. Tá? Então, eu tenho aqui uma lâmpada e olha só que ligação que eu fiz com ele agora. Né? Eu liguei em paralelo. Então, eu peguei um terminalzinho dele, liguei de um lado da lâmpada aqui, e o outro terminalzinho eu liguei aqui, ó, do outro lado. Porque eu quero medir a tensão na minha carga. Nesse exemplo, a carga é a lâmpada de 60 watts. É essa lâmpada aqui que eu quero medir a minha tensão. Então, eu vou abrir aqui a minha chave. Né? Eu abrindo a chave, o meu circuito não circula corrente, a lâmpada vai iniciar apagada. Então, lâmpada apagada, olha só, tensão medida é 0. Né? A nossa referência usa essa simbologia aqui, né? Então, essa é a minha referência do meu circuito, que está colocada aqui, né? Ó. Essa que é a minha referência que eu estava falando das tomadas, né? Seria o meu ground, né? O meu neutro. O meu circuito. Todo simulador eu preciso colocar essa referência aqui nos simuladores. E aí, vamos fechar essa chave agora, né? Vamos fechar a chave, a lâmpada liga e olha só, aparece a tensão. Né?
119.9495, ou seja, podemos arredondar aí para 120 volts. Né? Como é uma tensão alternada, essa tensão aqui não é a tensão de pico, não é a tensão de pico a pico, não é a tensão de menos pico, é a tensão eficaz, que é também chamada de RMS. Então, o nosso voltímetro, ele mede uma tensão que tem por unidade VRMS, ou seja, é uma tensão eficaz. RMS é igual a eficaz. Porque isso aqui é um sinal alternado. O que é um sinal alternado? Ele está a 60 vezes por segundo, ele vai para níveis altos e baixos. Né? É uma onda que está fazendo aquele sinalzinho da senoide que vocês já visualizaram esse sinal nas aulas de analógica, né? Que, se eu não me engano, o professor de analógica ele passa para vocês essa parte aí. Para visualizar esse tipo de sinal, tem que ser um osciloscópio. O nosso voltímetro ele só vai me dar o valor. Só vai me dar o valor eficaz. Agora, vamos melhorar esse circuito aí, né? Vamos pegar mais pontos aí de medições. Deixa eu ver aqui. Tensão 2. Vamos ver esse outro circuito aqui de tensão. Então, agora, ó, eu estou com outro circuito com 3 lâmpadas, uma de 60 watts, uma de 100 watts, uma de 200 watts. Vamos iniciar a simulação. E eu estou medindo, ó, a tensão aqui, né, na fonte, na tomada. Ou seja, eu peguei o meu voltímetro e liguei lá na tomada. Tá? Eu não estou medindo agora nas lâmpadas. Eu estou medindo na tomada. E olha só que tensão que eu tenho. 119,96. Vamos abrir a chave? Vamos abrir a chave. O que vai acontecer? Ó, as lâmpadas desligaram. Mas olha só, a tensão continua, porque eu estou medindo na minha fonte de tensão aqui, né? A minha fonte de tensão eu não desliguei. O gerador aqui não está desligado. Eu continuo tendo energia na tomada, só que, olha só, a chave está aberta. Você quis desligar as lâmpadas. Então, por isso que continua a minha tensão. Ligo aqui. Tenho agora o funcionamento de 3 lâmpadas aí. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar aqui um pouquinho, vamos medir. Eu vou tirar aqui o meu multímetro, o meu voltímetro, e vamos medir a lâmpada aqui, ó. Vamos medir essa última aqui, ó. Vamos medir a tensão que nós temos nessa última lâmpada aí. Então, vamos aqui. Então, vamos pegar aqui um terminal. Eu tenho que ligar em paralelo, tá? O circuito não está simulando nada. O meu circuito está desligado. A simulação está parada. Eu estou fazendo aqui a ligação, né? Estou fazendo a ligação aqui dos terminais para medir a minha tensão. Então, eu vou pegar lá as pontas do meu voltímetro e vou ligar em paralelo com a lâmpada. Vamos ver quanto de tensão essa lâmpada vai receber. Né? Quanto de tensão essa lâmpada vai receber. Agora eu vou ligar o meu simulador. Olha só, como as lâmpadas estão desligadas agora, porque a chave está desligada, olha só, a tensão na lâmpada é 0. Se eu ligar a chave, olha lá, agora acendeu as 3 lâmpadas e olha só, 119,9, ou seja, 120 volts também nessa lâmpada. Né? Aí eu posso, vou desligar aqui meu circuito, vou parar aqui a simulação, eu posso pegar aqui o meu voltímetro e medir a tensão da lâmpada aqui do meio. Vamos ver aqui da lâmpada do meio também que tensão que nós temos aqui. Então também a ligação sempre é paralela, né? Medir tensão, o voltímetro sempre é paralelo à ligação, ó. Que é isso aqui que eu estou fazendo. Liguei ele, chave aberta, vamos iniciar a simulação. No caso no circuito real, você teria que desligar o disjuntor geral, né? Para fazer essa ligação antes de começar a medição, por questões de segurança, né? Então, essa lâmpada está desligada, está com 0 volts. Vamos ligar a chave. Ligando a chave,
as lâmpadas ligaram e essa lâmpada do meio, que é a de 100 watts, ó, continua com a mesma tensão. 119,9, ou seja, 120. O que a gente pode concluir dessas medições aí, já adiantando, né, assuntos futuros? Isso aqui se chama circuito paralelo, né, porque ó, uma lâmpada ela fica em paralelo com a outra. Quando o circuito é paralelo, as tensões são as mesmas. Tá? Porque ó, nós medimos aqui a tensão na fonte, na minha tomada, deu 120. Medimos nessa lâmpada, deu 120. Medimos nessa outra lâmpada, deu 120. Então, em um circuito paralelo, a minha tensão não muda, ela é constante. Então, vamos abrir a chave aqui. Deixa eu fechar esse simulador. Continuando aqui mais um pouquinho, né, a nossa teoria. Então, nós fizemos a demonstração também desse circuito, né, usando o nosso voltímetro. Então, o voltímetro ligar em paralelo com o circuito. Falando agora de uma grandeza que eu não comentei na aula passada, que é a resistência elétrica. Então, resistência elétrica é a dificuldade encontrada pela corrente elétrica ao percorrer um determinado material. Então, é a dificuldade do elétron se movimentar dentro de uma estrutura, né, dentro de um metal. Né? No caso aqui, a resistência elétrica ela é utilizada em meios condutores. Né? Então, eu não vou medir resistência elétrica do isolante, que é uma resistência que tende ao infinito. É uma resistência muito alta, né? Uma resistência de isolante, né? Mas ela até existe, mas são valores que tendem ao infinito. Mas é a dificuldade encontrada pelo nosso elétron, né? Pela corrente elétrica. Eu consigo diminuir a passagem da corrente elétrica com a resistência elétrica. Quanto maior a resistência, menor vai ser a nossa corrente. Né? No sistema internacional, a unidade de resistência é o ohm. OHM, e o símbolo é esse aqui do ohm, da letra grega O, né? Isso aqui é a letra grega O, que lembra a ferradura, né? Então, essa é a letra grega do ohm, tá? Para condutores que mantêm a temperatura constante e a resistência constante também, eu tenho uma tensão e uma corrente. Então, nesse gráfico aqui, eu tenho um eixo dele, ó. Esse eixo aqui horizontal é a minha corrente. O eixo vertical é a tensão que eu estou aplicando, né, no meu circuito. Quando eu tenho esse resultado, uma reta, né, então eu tenho uma reta aqui, ó. Então, se eu pegar um determinado ponto e medir a corrente e medir a tensão, se eu pegar um outro ponto, medir a corrente e medir a tensão, pego um outro ponto, meço a corrente e meço a tensão. Ah, como é que eu vou medir corrente e tensão? Com os aparelhos que nós acabamos de estudar, que é o voltímetro e o amperímetro. É dessa maneira. Se eu pegar, dividir a tensão, vamos supor que eu peguei esse ponto, peguei uma tensão, dividi pela corrente. Eu achei um valor aqui. Se eu pegar um outro ponto e dividir a tensão desse outro ponto pela corrente e for o mesmo valor, significa que eu tenho uma resistência constante, ela não muda. Essa reta aqui, ó, significa que a minha resistência não muda. Isso aí é característica de resistores ômicos que na prática não existe, né? Só existe em simulador. Na prática, o que vai acontecer? A nossa resistência, ou o nosso resistor, ele vai esquentar. Se ele vai aquecer, eu vou ter mudança da minha resistência. Então, na prática, eu tenho essa curva aqui, que é um resistor não ômico. Né? Então, ela não é mais uma reta. Né? Ela não é uma reta. Ela tem essa curva aqui, ó. Então, se você medir, fazer a divisão nesse ponto aqui, ó, da tensão pela corrente, vocês vão achar um outro ponto aqui e dividir também a tensão pela corrente. Então, esse primeiro ponto vai dar um valor diferente desse segundo. Se deu valor diferente, significa que o nosso resistor
ou a nossa resistência é não ômica. Isso aqui é o que ocorre na realidade, tá? Por causa do fator temperatura, né? Então a temperatura altera as características de resistência do meu material. O instrumento que mede essa resistência, pessoal, é o nosso ohmímetro, né? Então aqui nós temos, ó, o instrumento de medição, ele é chamado de ohmímetro, que faz parte também do multímetro, né? Então quem tem um multímetro aí em casa já tem um voltímetro, um amperímetro e um ohmímetro. No mínimo tem como medir essas três grandezas. Como é que eu vou medir resistência? Deve ser ligado em paralelo com a carga a ser medida, porém com o circuito desenergizado e desconectado da fonte. Então você tem que tirar a sua carga do circuito e usar o ohmímetro direto nessa carga. A carga não pode estar ligada no circuito. Então você tira a carga do circuito, no caso uma lâmpada, tira ela do circuito e mede usando os terminaizinhos aqui do nosso ohmímetro, né? Ele vai ter também 2 terminais. Aí você liga esses 2 terminais nos terminais da lâmpada. Aí você vai conseguir, lendo a escala do ohmímetro, achar o valor da nossa resistência. Lembrando que quanto maior a resistência, maior é a dificuldade do elétron se movimentar. Né? Então eu consigo controlar a passagem de corrente através das resistências. Né? Inclusive existem resistências que você pode variar. Né? São os resistores variáveis. E vamos fazer esse experimento também. Né? Então vamos ligar lá. Vamos voltar aqui para o nosso simulador. Vamos medir agora a resistência. Resistência. Então aqui nós temos um circuito que está tudo desligado, né? A minha carga, né? Então, ou seja, ó, eu tenho uma lâmpada aqui que é de 60 watts. Ela não está ligada em nada. Eu tirei ela do circuito. Temos uma outra lâmpada aqui, ó, de 100 watts. Também, ela não está ligada em nada. Eu tirei ela daquele circuito. E a lâmpada de 200 watts, eu também tirei ela do circuito. E cada lâmpada dessa, para ficar mais rápido, eu liguei um ohmímetro. Como aqui nós temos um simulador, né? Eu posso colocar quantos ohmímetros couber aí na tela, né? E eu liguei aqui também um resistor para a gente medir a resistência de um resistor. Porque o resistor é o componente eletrônico que gera resistências elétricas no nosso circuito, né? Então é um componente que é usado para gerar resistência elétrica em circuitos. Então vamos fazer o seguinte, vamos ligar o nosso simulador, né? Liguei o simulador, ele está pegando a resistência de 72 ohms, mas é do XMM3, ó, o XMM3 é esse cara aqui. Então, o XMM3 é o nosso ohmímetro, que é esse cara aqui, ó. Então a lâmpada de 200 watts, ela tem 72 ohms de resistência. Então anotem esse valor aí, só para vocês fazerem uma comparação aí, ó. Potência de 200 watts, 120 volts, tem 72 ohms. Vamos agora ligar o... Vamos pegar esse de 60 watts. Ó, agora ele abriu de 60, ó. Vou até pôr ele aqui do lado, ó. Desse lado aqui, ó. Então, esse é o XMM1. Ó, o XMM1, que é a lâmpada de 60 watts, com tensão de 120 volts, ela tem 240 ohms. Olha só, esse aqui, XMM3, é a lâmpada de 200. Vamos abrir também o da lâmpada de 100. O da lâmpada de 100 é esse aqui, ó. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Deixa eu colocar eles na ordem aqui, ó. Então tem 3 amperímetros aqui, ó. 3 ohmímetros, desculpa. 3 ohmímetros, né, medindo a resistência. O primeiro, ele está medindo a resistência de uma lâmpada de 60 watts. Deu 240.
Esse segundo aqui, que deu 144, ele está medindo a lâmpada de 100. Então, olha só, a potência está aumentando, a resistência está diminuindo. Né? Ó, porque ó, de 240 foi para 144. E esse último aqui, ó, a resistência de 72 é dessa lâmpada de 200, ó, né? Ou seja, a potência aumenta da lâmpada, a resistência dela vai diminuindo. Então, para a gente aumentar a potência, eu tenho que diminuir a resistência, porque aí eu vou diminuindo a resistência, passa mais corrente. A corrente passa com mais facilidade. Se passa mais corrente elétrica, eu consigo realizar mais trabalho, que é a nossa potência. E esse último aqui, ele tem que dar o valor de 1K, que é o valor do resistor, só se o resistor tiver com algum problema, né? Então, olha só, no simulador dá certinho, né, o valor de 1K. Então, no simulador, dá certinho o valor de 1K. Agora, na prática, vai ter uma tolerância aqui de mais ou menos 5%, mais ou menos 10%, aí vai depender da fabricação desse resistor. Então, esse resistor de 1K, na prática, medindo ele, pode ser que, em vez de 1K, ele vai apresentar aqui 980 ohms, ou, em vez de 1K, ele vai apresentar 1.100 ohms, né? Lembrando que esse K aqui significa 1000, né? Então, 1,K significa que essa vírgula, ela vem para cá, vira 1000, né? K é 1000. Ou seja, é pegar esse valor e multiplicar por 1000 para saber a grandeza sem o K. Por isso que eu falei 1000 ohms. Ou 1 kΩ. É a mesma coisa. Se eu falar 1 kΩ ou 1000 ohms, eu tenho o mesmo valor. Por isso que eu falei, se eu tenho uma resistência com uma tolerância para baixo, eu posso ter 900 ohms. Ou eu posso ter 1.100 ohms, se a tolerância for para cima do valor nominal dele. E assim por diante. Ou seja, resumindo, para medir resistência, eu tenho que tirar a minha carga do circuito e ligar ela no meu ohmímetro. Né? Então, o ohmímetro que mede resistência elétrica. Aí, só continuando aqui mais um assunto, né, que nós temos aqui. Logo mais terminamos. Nós temos a condutância também. Então, ela é definida como a facilidade que a corrente elétrica encontra ao percorrer determinados materiais. Então, é o inverso da resistência, né? Então, o valor da condutância, ele determina a facilidade, né, que a corrente elétrica encontra. Como é que a gente calcula essa condutância? É o inverso da resistência. O que é o inverso? É 1 dividido pela resistência. Né? É 1 dividido pelo valor da resistência. A unidade antiga era o mho, o símbolo é o símbolo do ohm, porém de cabeça para baixo aqui, né? É o inverso de ohm, que é o mho. A medida atual, a unidade básica atual, é o Siemens, que é o S. Né? Não é o Siemens, é a condutância, que é a facilidade daquele material conduzir, né, a corrente elétrica. Aqui nós temos o multímetro. Então, nós analisamos até agora o voltímetro, o amperímetro e o ohmímetro. Mas, hoje em dia, você não compra esses aparelhos separadamente. Você compra hoje o multímetro. Você até compra esses aparelhos separadamente para montar quadros, né? Então, na indústria, você vê muitos desses aparelhos separados, dedicados a medir corrente, dedicados a medir tensão, né? Agora, um técnico, ele tem isso aqui no bolso, né? Ele anda com um multímetro, geralmente digital, no bolso. O que é um multímetro? No mínimo, ele vai medir a corrente elétrica com amperímetro
a tensão elétrica com o voltímetro ou a resistência elétrica com o ohmímetro, no mínimo, tá? Então, mas ele mede outras grandezas. Então, tem que saber usar essa chavinha seletora aqui, né? Colocar na posição da grandeza que você quer trabalhar. E ele já vai dar o valor aqui na tela para vocês. Agora, o analógico tem que saber ler a posição da agulha aqui, né? Então, vai ter algumas posições, tem que saber ler a escala, né? Então, ele tem várias escalas, inclusive, né? Porque cada escala vai depender do valor que você selecionou aqui, ó, na chave seletora. Tá? Então, esse aqui é o analógico. Antigamente era só isso aqui, né? Que a gente tinha, que a gente usava. Hoje em dia, com o sistema digital, tudo ficou mais fácil, né? Então, ele já te dá o valor aqui que você quer medir. Né? Então, inclusive, a precisão é melhor. Né? Então, o Digi tem uma precisão bem melhor do que o nosso analógico. Falta uma grandeza para a gente analisar, que é a potência elétrica. Né? Então, potência elétrica é definida como a quantidade de trabalho elétrico realizado na unidade de tempo. Né? Então, é a quantidade de trabalho realizado pela eletricidade, né? Então, nós estamos trabalhando aí no domínio eletrônico, né? Então, que trabalho que eu consigo realizar? Tipo, um motor, ele realiza um trabalho, né? Ele converte energia elétrica em mecânica, né? O motor, né? Então, eu vou ter um trabalho que ele vai realizar lá na ponta do eixo dele. Tipo, ele pode girar uma hélice e movimentar o vento, né, o ar, né, eu vou ter aí o ventilador, ou ele pode girar uma roda, né, e eu dar movimento a um carro. A unidade é watt, né, o símbolo é o W, né, e essa unidade de potência elétrica, ela veio lá da Revolução Industrial com o James Watt. O James Watt, ele desenvolveu as máquinas a vapor, né, então essa unidade de potência, ela veio lá das máquinas a vapor. Não tinha eletricidade ainda lá na Revolução Industrial. Então, temos que a potência de 1 watt, quando 1 ampere, sob uma diferença de potencial de 1 volt, realiza o trabalho no tempo de 1 segundo. Então, olha só, o que é 1 watt? 1 ampere por 1 volt por um tempo de 1 segundo. Como é que eu faço essa medição da potência? Eu pego o valor da minha corrente, que é medida com amperímetro, e esse valor eu multiplico pela tensão, que é o U. Então, se eu fizer corrente vezes tensão, se eu pegar o meu amperímetro e multiplicar o valor dele pelo voltímetro, eu vou ter o valor da potência elétrica, né? E o que vocês pagam é a conta de luz, ele tem essa característica, né? Ele mede a potência consumida. Já já a gente vai fazer um exemplo. Aqui nós temos alguns aparelhos que medem a potência, que é o nosso wattímetro, né? Então, o wattímetro, ele é um instrumento que mede potência elétrica. Ligar ele é um pouquinho mais trabalhoso. Por quê? Em vez de 2 terminais, olha só, ele tem 4. Tem 4 terminais. 2 terminais para a bobina de tensão e 2 terminais para a bobina de corrente. Então, professor, esse aparelho aqui, ele está picotando agora, a potência. Esse aparelho aqui, ele está medindo a potência, porém, ele apenas, eu tenho que ligar ele para medir tensão, que é paralelo, e para medir a corrente, que é série. Então, ela deve ser ligado em série e paralelo com a carga a ser medida, pois o mesmo fará a medição da tensão e da corrente, executa o cálculo e registra o valor. Então, esse aparelho, ele faz aquele produto V vezes I.
Então, só que para ligar ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas vamos ver como é essa ligação. Aqui nós temos um outro tipo de vatímetro, né? Os terminais dele aqui por trás, né? Não dá para a gente visualizar. E tem um perímetro com alicate, né? Essa parte redonda aqui é chamada alicate, né? Vatímetro, né? Alicate. Por quê? O amperímetro, vocês lembram que eu preciso abrir o circuito e ligar ele em série para medir a minha corrente. Agora, existem algumas tecnologias de instrumentos de medição que mede corrente com essa alicate aqui, ó. Isso aqui eu ponho em volta do fio, né? Então o fio ele vai passar aqui dentro, vai passar por dentro dessa alicate aqui. O fio, quando circula corrente elétrica, cria-se um campo eletromagnético em volta dele. Esse campo eletromagnético é o que é captado por esse instrumento aqui. Isso aí evita a necessidade de você abrir o circuito. Vamos supor que você precisa medir a corrente de um circuito que está controlando todo o andar aí de um determinado prédio. Aí você vai ter que desligar todo aquele andar para poder ligar o seu aparelho e medir a corrente. Com alicate aqui, isso aí não é mais necessário, porque você vai só colocar alicate em volta do fio, ele já vai medir a corrente. A corrente tem que ligar as pontas de tensão, né? Se eu estou falando agora de vatímetro, e o vatímetro ele mede corrente e eu preciso também o valor da tensão. Aí ele faz o produto V vezes I. E esse produto V vezes I é o que o nosso relógio faz, né? O nosso relógio que mede potência lá na entrada de carga, ele vai a nossa potência elétrica por unidade de tempo, por isso que é o quilowatt-hora. Então, além dele medir a potência, ele contabiliza o tempo. Isso aí é um assunto também que a gente ainda vai falar mais para frente, não hoje. Unidades usuais de potência elétrica: quilograma-metro por segundo, cavalo-vapor e horsepower, que é o nosso HP. Né? Um CV, um cavalo-vapor, equivale a 736 watts, e um horsepower, um HP, equivale a 746 watts. E aqui nós temos o nosso circuito para demonstrar a ligação aí do nosso vatímetro. Então vamos ver lá no simulador, né? Vamos direto aqui para o nosso simulador. Então tá aqui, ó. Potência 1. Deixa ele carregar. Então, olha só, o nosso vatímetro não é tão bonitinho, né, quanto aquele Argilent que vocês estavam vendo lá, que era o multímetro, né? Lá era o nosso multímetro. Aqui eu estou usando um aparelho que eu preciso, né, um instrumento de medição de potência elétrica, que ele tem duas bobinas para a gente ligar. Uma bobina é a de tensão, que é essa aqui que está representado por V. Então, olha só, essa ligação do V, eu liguei, ó, um terminalzinho aqui e o outro aqui embaixo, ó. Ou seja, eu fiz uma ligação em paralelo. Por quê? A tensão eu sempre vou medir em paralelo. Ele tem do lado de cá a corrente, né? Dois terminais para corrente. Então, a corrente, ó, eu tenho que abrir o meu circuito, né? É o que aconteceu exatamente aqui, ó. Eu abri o circuito aqui e liguei um terminal do amperímetro e o outro dá continuidade ao circuito, né? Então, eu vou medir a potência que essa lâmpada está consumindo. Vamos medir a potência que ela está consumindo. Então, vamos iniciar a simulação aqui. A chave está aberta, eu iniciei ela aberta, ou seja, a lâmpada está desligada. Se a lâmpada está desligada, olha só, vatímetro 0. Porque o produto P vezes I dá 0. A tensão com a chave aberta na lâmpada é 0. A corrente com a chave aberta é 0. Então, o produto V vezes I dá 0. Quando a gente liga a chave,
A lâmpada liga. Agora nós temos a informação, ó, da potência que essa lâmpada está consumindo. Ó, e é justamente os 60 watts. Né? Ela está consumindo, ou seja, ela está realizando o trabalho que ela foi projetada. Porque toda lâmpada tem uma especificação de tensão e de potência. Então, significa o quê? Se você ligar a lâmpada naquela tensão, ela vai gerar aquela potência, né? Ela vai consumir aquela potência, ela vai realizar o trabalho que ela foi projetada para aquela potência. Vamos fazer uma brincadeira aqui, mudando, vamos supor que a tensão da nossa rede aqui, ela caiu. Então, em vez de 120 volts, eu vou colocar, caiu para 90 volts. Caiu para 90 volts a tensão da nossa rede, tá? Então, caiu para 90. Vamos ver a potência que ela vai marcar. Olha só. A potência agora da lâmpada, que era de 60 watts, caiu para 33.750. Tá? Então, a tensão da rede caiu. A lâmpada continua com os mesmos parâmetros, de 120 volts, 60 watts. É o que ela foi projetada. Porém, eu não estou mais usando 120 volts na lâmpada. Eu estou usando 90 volts. Então, se eu estou usando 90 volts agora, né, a minha potência caiu para 33.750. Tá? Então, é o consumo que eu estou tendo agora dessa lâmpada. Claro que a lâmpada não está iluminando do jeito que ela estava. Está iluminando, está deixando o ambiente um pouquinho mais escuro. Né? Então, ela não está iluminando do jeito que ela estava. Porque o trabalho que ela está realizando agora, ó, caiu para 33.750 watts. Então, esse é o circuito 1 da nossa potência. Vamos fazer mais um teste agora de potência focado até no consumo de energia aí de vocês. Tá? Das residências. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um circuito que eu estou medindo a potência na entrada. Vamos supor que aqui é o nosso quadro de força, é onde está o relógio de vocês da Eletropaulo. Eletropaulo não, né? Agora é a Enel, né? Então agora é a Enel, né? Não é mais a Eletropaulo. Então, vamos supor que isso aqui é o nosso relógio, tá? Ele está medindo a potência só. O relógio da Enel, da companhia que faz a distribuição, né, de energia elétrica, ela mede essa potência pelo tempo, tá? Não é exatamente esse valor que vocês pagam. Eu tenho que multiplicar esse valor por uma unidade de tempo, que é o quilowatt-hora. Isso aí também é um assunto de aulas que nós teremos aí. Então, deixa eu desligar aqui as chaves antes de ligar o meu circuito. Então, eu vou ligar agora a nossa simulação. E o nosso relógio, ele começa a medir uma potência que é zero, isso aí, tá, pessoal? 14,4 nanowatts. Nano é 10 a menos 9, né? Isso aí é um valor muito pequeno, tá? É zero. Como tem uma corrente de magnetização aqui, por isso que ele marca um pouquinho de corrente aqui, mas é praticamente zero esse valor, tá? Esse Nzinho aqui é de nano. Então, vamos ligar a chave A. Vamos supor que é a lâmpada da sala, né? Vamos ligar aqui a lâmpada da sala. Ligamos a lâmpada da sala, ó, o relógio começou a girar lá, 60 watts, ele está medindo. Né? Esses 60 watts é a potência que ele está consumindo instantânea. Tá? Ele não está contabilizando o tempo, tá? Por isso que eu não posso considerar esse o nosso relógio de consumo de energia elétrica que vocês pagam. O que está faltando para ser aquele relógio é contabilizar o tempo aí. Vamos ligar agora a lâmpada do quarto, que é o B aqui, ó. Essa segunda lâmpada. Então, eu tenho agora 100 watts do quarto, 60 watts da sala, 160 watts consumindo. Vamos ligar agora a chave da lâmpada da cozinha. Né? Chave da lâmpada da cozinha. Então, eu tenho agora um consumo, as 3 lâmpadas ligadas.
né? 360 watts. É a potência que o meu watímetro está medindo. Não é o que vocês estão pagando, tá? Porque o que vocês vão pagar ainda precisa de um fator tempo aí. Agora, olha só o nosso chuveiro. E essa resistência aqui representa uma resistência real de um chuveiro. Então, a resistência de um chuveiro, ela é baixa. Tá? Vamos ver o valor que vai o nosso relógio agora, na hora do banho. Então, na hora do banho, olha só para que valor que foi o nosso consumo. 7.152 watts, ou 7,152 kW, que apareceu o K agora aqui, né? Então, tem o K. Então, eu tenho agora 7.152 watts de consumo. Então, o chuveiro realmente é um fator essencial para a economia de energia elétrica. Tá? Claro que as lâmpadas também ligadas desnecessariamente vão aumentar muito o consumo. Vamos ligar agora separadamente as lâmpadas. Bom, a primeira lâmpada vocês já viram, né? Deixa eu desligar aqui as lâmpadas e o chuveiro. Então, vamos ver essa resistência aqui. Ela representa um chuveiro de qual potência? Então, eu vou ligar só a chave D. Ligando só a chave D, eu tenho 6.792, ou seja, é um chuveiro de 6.800 watts. É claro que ele está sendo ligado em 120 volts, mas a potência dele para 120 volts, eu calculei essa resistência para dar 6.800 watts, para ele aquecer a água no inverno. Né? Então, no inverno, provavelmente, o chuveiro de vocês está consumindo aí entre 5.000 e 8.000 watts. Aí. Vai depender muito do fabricante, né, do chuveiro. Tudo. Então, o chuveiro separadamente, 6.800 watts. Vou desligar aqui o chuveiro. A lâmpada de 200 vai consumir, claro, 200, porque ela foi projetada para ser ligada numa tensão de 120 e realizar esse trabalho de 200 watts. A lâmpada de 100 também vai consumir 100, né? 100 watts. E a lâmpada de 60, separadamente, vamos desligar aí a chave B, ligar A lâmpada de 60 vai realmente consumir 60. Então, conforme eu vou ligando, né, os ambientes aí da minha casa, conforme eu ligo o chuveiro, a potência aumenta. Tá? Então, isso aqui vai gerar um consumo. Quando a gente analisar o cálculo, né, quando a gente fizer o cálculo aí de consumo mesmo de energia elétrica, aí a gente vai envolver, fora essa potência instantânea, o tempo que está ligado. Tá? Então, como o nosso relógio mede quilowatt-hora, então ele está medindo, nesse caso, se eu manter toda essa carga ligada por 1 hora, eu vou pagar 7,152, né, quilowatt-hora. Aí tem que ver qual é o valor do quilowatt-hora. E esse valor, ele sofre muita tributação. Então, não é algo simples o cálculo de consumo de energia elétrica. Tem muita tributação envolvida, tá? Não é só pegar o valor do quilowatt-hora, tá? Tem muito imposto envolvido aí para esse tipo de cálculo aí. Voltando aqui para concluir a nossa aula de hoje aqui, né? Vamos falar aqui do watímetro, só para o watímetro, então, nós temos o digital, que é fácil da gente ler o valor, né, que a gente tem na tela. Lembrando que aqui, ó, nós temos bobinas, né, que tem que ligar, né, esses 4 terminais aqui para fazer a ligação. E temos o analógico. Temos o analógico que também, né, ó, ele vai identificar o valor da Professor, não está aparecendo o slide. Tudo bem, já ele atualiza aí, às vezes demora. Então, nós temos aqui também o nosso watímetro digital e o nosso watímetro, que é o nosso analógico. Professor, travou tudo.
E agora, pessoal, só para concluir, eu vou abrir agora as questões aí para tirar dúvidas de vocês, tá? Então, vocês vão agora, o que vocês anotaram aí de dúvidas, tá? Vamos seguir aquela regrinha que eu sempre peço para vocês. Vão anotando o que vocês quiserem, né? E aí a gente abre agora um tempo para tirar dúvidas. E eu deixei aqui 3 vídeos para vocês assistirem. Por que 3? Nós temos aqui, o primeiro vídeo é o da aula passada. Então, quem não viu, tem que ver esse vídeo aqui. Né? Esses 2 vídeos aqui, eles são curtinhos. Dá para vocês verem aí até a próxima aula de vocês, né? Que deve ser 8h40, 8h45, né? A próxima aula de vocês. Esses 2 vídeos, eles falam dos aparelhos de medição. São vídeos oficiais aí do Centro Paula Souza. E esse último aqui é o vídeo da aula passada. Então, quem não viu a aula passada, esse aqui é o vídeo da aula passada. Então, fiquem à vontade também de ver esse vídeo aí.